Olá pessoal, estamos aqui no cesoemconcursos.com.br. Eu sou Leonardo, desenvolvedor do site cesoemconcursos.com.br, o qual é a única plataforma de questões de concursos especializada em serviço social. Você está aqui agora em uma aula de questões comentadas do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Vamos ensinar como gabaritar, resolver questões dessa temática. Questões da banca IGEDUC 2023 para assistente social da Prefeitura de Tupanatinga. Questão de certo e errado. Julgue o item subsequente. A Lei Brasileira da Inclusão da Pessoa com Deficiência foi criada com o objetivo de evitar que as pessoas com deficiência estudem em instituições de ensino regulares. Observe, está dizendo que esta lei da pessoa com deficiência foi criada com o objetivo de evitar que as pessoas com deficiência estudem em instituições de ensino regulares. Verdadeiro ou falso? Falso, né, gente? Para isso, essa lei criou em seu artigo 7º as instituições especializadas em educação de jovens e adultos com deficiência. Não há nenhuma menção dessa IEEGACD, pessoal, no Estatuto da Pessoa com Deficiência, tá? O que o Estatuto faz é assegurar o direito à educação da pessoa com deficiência nos sistemas de ensino. Não há uma criação, né, de instituições de ensino, não há criação, né, de evitar que as pessoas, né, estudem em instituições de ensino regular, não. No artigo 7 nem é falado isso, tá? Então o gabarito aqui é falso ou errado. Ó, o artigo 27 diz que a educação constitui direito da pessoa com deficiência assegurado o sistema educacional inclusivo, não que vai tirar do sistema educacional regular. E no artigo 7º não é mencionado nada disso que a banca está dizendo. Vamos observar aqui comigo. É dever de todos comunicar à autoridade competente qualquer forma de ameaça ou de violação aos direitos da pessoa com deficiência. É isso que diz o artigo 7º aí. Portanto, o gabarito é errado, tá? Leia o artigo 27 para você compreender como deve ser o objetivo da educação e o direito à educação da pessoa com deficiência, tá? Pausa essa aula e já comece a ler para aprender sobre isso. Mais uma questão agora do Estatuto da Pessoa com Deficiência, Banca FAUEL de 2024 para assistente social, diz o enunciado. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, no artigo 2, segundo, muito cobrado esse artigo, tá? Aprenda sobre isso, leia bastante. Expressa que é considerado pessoa com deficiência aquela, ou seja, qual é o conceito de pessoa com deficiência, é o que a banca está pedindo de você, colega. Letra A. É aquela que tem impedimento de longo prazo. Observe isso. Colocou longo prazo, está parcialmente correto, tá? A pessoa com deficiência é aquela de deficiência de longo prazo, de natureza o quê? Física, tá? Observe. Física, mental, não é somente físico-mental, mas é física, mental, intelectual ou também sensorial. Se não sabe o que é sensorial, pesquise, vá no Google. A qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade. Sim, né? Ela está em interação com barreiras, né? Obstáculos. Pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Gabarito letra A, né? Mas vamos ver por que não é letra B, gente. Letra B diz que por diversas razões enfrenta obstáculos na locomoção, de caráter tanto permanente quanto temporário. Não é verdadeiro, tá? Resultando na limitação significativa da capacidade de se deslocar, da flexibilidade, da coordenação motora ou da percepção como idosos, gestantes, lactantes, pessoas com deficiência, pequenas e obesos, tá, pessoal? Não, tá errado isso daqui. A letra B não está correto. A pessoa com deficiência é aquela que tem impedimento de longo prazo, físico, mental, intelectual e sensorial. Letra C diz que ela apresenta impedimento a curto prazo. Olha só, tá errado, colocou curto prazo. De natureza física ou mental, o qual pode obstruir sua participação. Esqueceu do intelectual e do sensorial, né?
Letra C errada. Letra D, que apresenta limitações e enfrenta dificuldades de acesso devido à incapacidade de curta ou longa duração. Errado, não é de curta ou longa. E aqui colocou somente, né? Física, mental, intelectual, sensorial, ok, mas aqui colocou curta, tá? Incapacidade, tá? Não é incapacidade, é impedimento, gente. A palavra-chave é impedimento e não incapacidade. Portanto, letra D é incorreta, somente gabarito letra A. Vamos lá. IBFC 2024 para assistente social, Prefeitura de Fortaleza, com base na Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, né, a Lei 13.146 de 2015, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a instituição do Símbolo Nacional de Identificação de Pessoas com Deficiência, sendo esse, então, qual é o símbolo, né? Símbolo das pessoas com deficiência. É o cordão de fitas com desenho de coração? Não, errado. Cordão de fita com desenho de arco-íris? Não, pessoal, também não é. É o de margaridas? Também não. Isso daqui é fácil, tá? É o cordão de fita com desenho de girassóis. Sim, é este o gabarito, letra D. Tá lá no artigo 2A, é instituído o cordão de fita com desenhos de girassóis como símbolo nacional de identificação de pessoas com deficiências ocultas. E aqui o artigo 2 fala sobre o conceito de pessoa com deficiência, certo? Questão da Banca Igeduc 2023, Prefeitura de Tupanatinga, Pernambuco, julgue o item subsequente. De acordo com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, olha só, há uma avaliação de deficiência, gente. Sim, tem que ser feita essa avaliação. Quando necessária, diz a banca, será biopsicossocial, exato, realizada por equipe multiprofissional, não é equipe interprofissional, individualizada, tá? A equipe tem que ser multiprofissional. E aqui, ó, interdisciplinar, tá? Quem é assistente social precisa conhecer os conceitos de multidisciplinaridade e interdisciplinaridade. E considerará os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais que afetam essa pessoa, né, com deficiência. Também os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo, né, porque tem pessoas com deficiências físicas, sim, e a limitação que ela sofre no desempenho de atividades. Por exemplo, a pessoa, né, com cegueira, né, ela tem desempenho limitado nas suas atividades, a restrição de participação na sociedade. Tudo isso precisa ser feito por diversos profissionais, né? Psicólogos, médicos, assistentes sociais e tal. Logo, gabarito certo, né? Vamos aqui. A lei seca está aqui, artigo 2, parágrafo 1º, diz como deve ser feito e os impedimentos que aqui tem. E aqui diz no parágrafo 2º, ó, o poder executivo é ele, tá? Quem criará os instrumentos para avaliação da deficiência. A banca pode cobrar isso também. Vamos lá, a questão da banca ADMTech, tá? Faz muitos concursos aí no Nordeste. 2024 para assistente social da Prefeitura de Palmeira dos Índios, em Alagoas. Analise as informações a seguir. 1. Acessibilidade, né? Primeiro item aqui. É a possibilidade, então vai vir conceito, é a possibilidade e condição de alcance para utilização com segurança, autonomia. Preste atenção nessa palavra. Ela é muito utilizada no Estatuto da Pessoa com Deficiência. De espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transporte, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como em outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privado, de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. Esse é o conceito de acessibilidade, gente? Sim, é esse conceito de acessibilidade. Ela precisa estar em todos os espaços da sociedade e nos espaços virtuais também, por exemplo, no celular, né? Nós temos recursos de acessibilidade para pessoas com deficiência. 2. À luz do Estatuto da Pessoa com Deficiência, tecnologia assistiva ou a ajuda técnica, né? Elas são produtos, equipamentos, dispositivos, recursos, metodologias, estratégias
práticas e serviços que objetivam promover a funcionalidade relacionadas à atividade e à participação da pessoa com deficiência ou com uma mobilidade reduzida. Sim, tudo correto, gente. Visando a sua constante dependência. Tá correto? Não, tá errado. Como é que a gente vai manter as pessoas dependentes? As pessoas com deficiência dependente, nós promovemos o que? Autonomia, a independência delas. Logo, item 1 correto, item 2 falso. Gabarito, né? Letra B, que diz a afirmativa 1 é verdadeira e a 2 é falsa. Vamos ao estatuto. Item 1 aqui, acessibilidade. E o item 3 aqui, tecnologia assistiva. O que diz o estatuto? Visando o quê? A sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social. Aí você faz isso, ó, pesquisa no estatuto quantas vezes é repetido a palavra autonomia para você ler. E aí você vai ver que é repetido 11 vezes a palavra autonomia no estatuto. Tem autonomia na acessibilidade, tem autonomia na tecnologia assistiva do artigo 3, tá? Aí você pega depois, né? Autonomia onde? Autonomia aqui na moradia. Vai ter autonomia onde depois? No direito à habilitação e à reabilitação. Vai ter autonomia onde depois? Aqui no direito à saúde. Vai ter autonomia onde? Né? No direito à educação, gente. Muito interessante você pesquisar por palavra-chave. É muito falado autonomia no Estatuto da Pessoa com Deficiência, no direito à assistência social, autonomia, na tecnologia assistiva, no artigo 74, autonomia, e é, mais uma vez aí, relacionado a isso. Então, aprenda esses conceitos do artigo 3, é muito importante que você aprenda sobre acessibilidade, tá? Vou destacar aqui, desenho universal, tecnologia assistiva e barreiras. O que são barreiras, né? É o obstáculo. É muito fácil de entender, né? Obstáculo. Qualquer entrave o que? Ao comportamento que limita ou impeça a participação social da pessoa com deficiência. Aí depois vai vir, né? Barreiras urbanísticas, barreiras arquitetônicas, que as bancas gostam de cobrar, barreiras no transporte, barreira nas comunicações ou informação. Cada uma vai entregando, né? O que é barreira urbana, né? São o quê? As que acontecem nas vias, nos espaços públicos. Não dá para confundir com a arquitetônica, porque as arquitetônicas acontecem onde? Nos edifícios públicos e privados, né? Nas construções e nos transportes. As que estão onde? Nos sistemas e meios de transportes. Enfim, vamos à próxima questão, que você vai aprender isso daqui na prática com questões, tá? Este é o nosso método, um curso completo de questões comentadas. Questão agora, pessoal, com uma dificuldade maior da banca CESP, Sebrasp e Itaipu Binacional também, né? Prova de alto nível. Considerando as disposições da lei, né? Da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Lei 13.146/2015, assinale a opção corretamente relacionada ao conceito de desenho universal. Olha só, desenho universal sendo cobrado. Letra A. Desenho universal é produtos, equipamentos, dispositivos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivam promover a funcionalidade relacionada à atividade, à participação da pessoa com deficiência, visando a sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social. Isso daqui é o que? Tecnologia assistiva, produtos, pessoal, dispositivo. Ó. Colocou dispositivo, vai entregar a tecnologia assistiva. Letra A incorreta. Então, desenho universal, segundo a letra B, seria adaptações, modificações e ajustes necessários e adequados que não acarretem ônus desproporcional ou indevido. O pessoal colocou adaptações, adaptações razoáveis ou outro tipo, tá? A fim de assegurar que a pessoa com deficiência possa gozar ou exercer em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas todos os direitos e liberdades fundamentais. Pronto, liberdades fundamentais têm adaptações razoáveis. Qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou impeça a participação social da pessoa. Isso daqui é o que? Barreira. D.
quaisquer componentes de obra de urbanização, tais como pavimentação, saneamento, encanamento para esgotos, distribuição de energia elétrica e de gás, iluminação pública, serviços de comunicação, abastecimento e distribuição de água, paisagismo e que materializam as indicações do planejamento urbanístico. Olha só, aqui já entrega no final. Planejamento urbanístico se refere, né, tá, ao elemento de urbanização, que é a letra D. Sobrou então desenho universal como? É a concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a serem usados para todas as pessoas, sem necessidade de adaptação. Observe a palavra-chave, sem necessidade de adaptação de projeto específico, incluindo-se recursos de tecnologia assistiva. Inclui recursos de tecnologia assistiva? Inclui-se desenho universal. Letra E é o gabarito. Aqui no final tem aqui as adaptações razoáveis, elemento de urbanização, tá? Vamos às outras, né? Barreiras, barreiras, aqui barreiras e aqui o desenho universal, tá? Essa foi mais difícil, mas também é um concurso com um nível de dificuldade maior, por isso essa dificuldade. Vamos lá, questão da Banca Funcerne 2024 para assistente social da Prefeitura de Carnaúba dos Dantas, Rio Grande do Norte. A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, determina que fica instituído cordão de fita com desenho de girassóis como símbolo nacional de identificação de pessoas com deficiência. Letra A, física, né? É para quais pessoas, né? Esse cordão de girassóis é o que a banca pede. Para pessoas, letra A, com deficiência física. Letra B, auditiva. Letra C, oculta. Letra D, visual. Pessoal, essa questão é nível fácil, entrou em vigor esta lei recentemente. São pessoas com deficiência oculta. Vamos lá, ao estatuto, para a gente ler junto, né? Já lemos hoje, eu acredito. Vamos ler novamente. Deficiência oculta. Pesquisa a palavra. Artigo 2A. Incluído pela lei, né? 14.624 de 2023. Esta lei foi instituída, tá? É instituído o cordão de fitas com desenho de girassóis como símbolo nacional de identificação de pessoas com deficiência. Então, como é uma lei recente, vai ser muito cobrada. Vamos entrar nela, ver se tem alguma coisa a mais. Foi alterada, né, o estatuto em 17 de julho de 2023, tá? O uso do símbolo de que trata este caput deste artigo é opcional, tá? O uso do símbolo é opcional e a sua ausência não prejudica o exercício de direitos e garantias previstos na lei. A utilização do símbolo de que trata o caput deste artigo não dispensa a apresentação de documento comprobatório de deficiência, caso seja solicitado pelo atendente, gente. Então é importante você lembrar disso, importante conhecer isto, tá? Ok, só isso mesmo. Vamos à próxima questão. Questão da Banca IBFC agora. Prefeitura de Fortaleza, no Ceará, diz o enunciado. A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência destaca a necessidade de realização da avaliação de deficiência, conforme o artigo 2º, com base no disposto em tal legislação, analisa as afirmativas abaixo. A avaliação da deficiência considerará os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo. Impedimento nas funções e estruturas do corpo. Deve considerar sim. Item 2. A avaliação da deficiência deve ignorar os fatores socioambientais. Está totalmente errado. Não pode ignorar, não, pessoal. Tem que considerar também os fatores socioambientais que influenciam, psicológicos e pessoais, que não influem no desenvolvimento do ser humano. Oh, meu Deus. Está todo errado aí o item 2, tá? A avaliação, item 3, da deficiência deverá considerar a limitação no desempenho de atividades. Sim, deve considerar e considerar. Correto, item 3. O Poder Executivo criará instrumentos para avaliação da deficiência. Eu já falei sobre isso hoje. É o Poder Executivo quem vai criar isso, pessoal. Tá certo aqui o item 4.
Item 5. O exame médico pericial, componente da avaliação da deficiência, não poderá ser realizado com o uso de tecnologia de telemedicina ou por análise documental. Poderá sim, gente. Então tá errado aqui o item 5. Gabarito, então, é item 1, 3 e 4. Quais são? Letra C, né? Item 1, 3 e 4, gabarito. Vamos à lei lá, né? Vamos à lei. Pronto, tá aqui. Marcar aqui também, ó, o médico pericial, o componente da avaliação biopsicossocial da deficiência de que trata. Este artigo poderá ser realizado com o uso de tecnologia de telemedicina ou por análise documental conforme as situações e requisitos definidos, tá? Tem que se considerar, olha só aqui, gente, os fatores socioambientais, a restrição de participação, os impedimentos, tudo isso. Questão agora da Banca Geduc, de certo e errado. Julgue o item subsequente. Considera-se elemento de urbanização, conforme disposto no Estatuto da Pessoa com Deficiência, quaisquer componentes de obras. Olha só, elemento, né, de urbanização. O que são? Aí diz a banca, quaisquer componentes de obras de urbanização. Correto, né? É obras de urbanização, falando de urbanização. São componentes, né, de urbanização. Quais são eles agora? Tais como pavimentação, saneamento, encanamento, perdão, para esgotos e a distribuição de energia elétrica e de gás, por exemplo. Sim, gente, sim, verdade. Logo, gabarito certo aí, respondemos já. Vamos agora a mais uma questão de certo e errado de Gedu, que diz o enunciado. Considera-se tecnologia assistiva ou ajuda técnica, né? Nos termos do Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? Os produtos, os dispositivos, colocou produto e dispositivo, que objetivam que promover o que a funcionalidade e a participação da pessoa com deficiência, visando o que a sua autonomia e não dependência, mas independência. Sim, verdade, gabarito certo. Vamos lá, a Banca Fundep agora, em Minas Gerais, Prefeitura de Campanha para Assistente Social da Secretaria de Saúde. Vamos direto aqui. A pessoa com deficiência ela tem direito a receber atendimento prioritário, exceto com a finalidade de, olha só, o exceto é o que está incorreto, o que não consta, tá? Letra A, acesso à informação e disponibilização de recursos de comunicação acessíveis. Gente, a pessoa com prioridade tem que ter prioridade nisso, perdão, a pessoa com deficiência tem que ter prioridade nisso? Exatamente sim, né? Tem que ter acesso à informação, tá lá na lei de acesso à informação, por exemplo. Correto. Tramitação processual e procedimentos judiciais e administrativos que for parte ou interessado em todos os atos de diligência. Sim, correto, tem que ter prioridade. Atendimento em todas as instituições e serviços de atendimento ao público. Se é serviço de atendimento ao público, deve ter prioridade, certo? Letra D. Recebimento de indenização do Fundo de Garantia do Trabalhador. Não há isso constado no Estatuto da Pessoa com Deficiência, logo não tem essa prioridade, infelizmente. Vamos ao artigo 9, ao qual eu indico que você faça leitura, tá? Aprenda bastante sobre isso e pesquise sobre. A pessoa com deficiência, diz o artigo, né, tem direito a receber atendimento prioritário, sobretudo com finalidade de proteção e socorro em quaisquer circunstâncias, atendimento em todas as instituições de atendimento ao público. Item 3, disponibilização de recursos, tanto humanos quanto tecnológicos, que garantam atendimento em igualdade de condições com as demais pessoas. Item 4, disponibilização de pontos de parada, estações e terminais acessíveis de transporte coletivo de passageiros e garantia de segurança no embarque e no desembarque. Item 5, acesso a informações de disponibilização de recursos de comunicação acessíveis. Item 6, recebimento de restituição de imposto de renda, gente. A pessoa com deficiência tem que ter prioridade no recebimento da restituição do imposto de renda. Item 7, tramitação processual e procedimentos judiciais e administrativos em que for parte ou interessado em todos os atos e diligências. Parágrafo 1º. Os direitos previstos neste artigo são extensivos ao acompanhante da pessoa com deficiência ou ao seu atendente pessoal, olha só, exceto quanto aos dispostos nos incisos 6º
Inciso 7º, tá? Quais são? É o de recebimento de restituição de imposto de renda e da tramitação processual. Os serviços de emergências públicos e privados, a prioridade conferida por esta lei é condicionada aos protocolos de atendimento médico. Ok? Bem interessante você ler. Vamos lá, questão agora da banca DMTech de 2024 para a Prefeitura de Palmeira dos Índios, Alagoas. Analise as informações a seguir. Item 1. Barreiras atitudinais. O que se refere a barreiras atitudinais? Segundo o Estatuto da Pessoa com Deficiência, são atitudes ou comportamentos que impeçam ou prejudiquem a participação social da pessoa com deficiência em igualdade de condições e oportunidade com as demais pessoas. Certo ou errado? Certíssimo. Isso é barreiras atitudinais, tá, pessoal? Item 2. Barreiras tecnológicas, segundo o Estatuto da Pessoa com Deficiência. São as que dificultam ou impedem o acesso da pessoa com deficiência às tecnologias e barreiras nos transportes. São as existentes nos sistemas e meios de transportes errados, mas que não tem como serem solucionadas. Olha que erro, tem que ser solucionada, gente. Por isso persiste. Isso aqui é uma desculpa, né? Isso aqui é uma desculpa de senso comum que as pessoas usam na sociedade. Ah, não tem como resolver e tal, tem que continuar assim. Tá totalmente errado aí esse item. Então, item 2 está errado, item 1 está verdadeiro. Item 2 errado, item 1. Item 2 falso, né? Afirmativa 1 verdadeiro, item 2 falso. Certo? Certo. Ok, vamos lá. Aqui, ó. F. Barreiras tecnológicas são o que? As que dificultam ou impeçam o acesso da pessoa com deficiência às tecnologias. Só isso. Só isso. Ah, as barreiras nos transportes é que são as existentes nos sistemas de transportes, tá? E tem as barreiras urbanísticas, tem as barreiras arquitetônicas, você precisa estudar tudo isso. E aqui na ETA as barreiras atitudinais. Assim, né, encerro esta aula e o que eu peço, né, que você continue respondendo questões, anote tudo que eu passei nesta aula para você poder responder mais questões, leia esses trechos da lei que eu passei aqui na aula de hoje. Muito importante que você faça a leitura do artigo 1 ao artigo 9, tá? E na próxima aula já vamos estar tratando do artigo 10 em diante.